Tantas estrelas dizendo na imensidão do universo em nós, a força desse amor nos invadiu, com ela veio a paz, toda a beleza de sentir que para sempre uma estrela vai dizer: simplesmente amo você, meu amor. Vou lhe dizer, amo você com a alegria de um pássaro em busca de outro verão. Na noite do sertão, meu coração só quer bater por ti. Eu me coloco em tuas mãos para sentir todo o carinho que sonhei. Nós somos rainha e rei. Olho para o céu, tantas estrelas dizendo na imensidão do universo em nós, a força desse amor nos invadiu. Então veio a certeza de amar você. Olá, pessoal, estamos aqui na nossa 15ª aula, uma alegria imensa, agradecer a todos aqueles que têm acompanhado, que têm deixado mensagem, e agora também a gente percebe que muita gente já está conseguindo tocar muita coisa, isso é muito importante para mim, e eu tenho certeza mais ainda para vocês, tá? Essa música que eu toquei chama-se Céu de Santo Amaro, uma música maravilhosa, composta por Caetano Veloso e o grande Flávio Venturini, né, que eu comentei, até toquei uma música dos 14 bis, do 14 bis, e ele foi o grande precursor, né, do 14 bis, ele que deu uma ênfase muito grande para o 14 bis. Essa música, ela é muito interessante, porque ela é uma música que veio inspirada em um grande clássico de Johann Sebastian Bach, de 200 anos. Então, os grandes escritores, os grandes jornalistas falam que essa música foi uma inspiração muito grande, e realmente foi, eles mesmos falaram que foi, eu até marquei aqui, Arioso, cantata 156, de Johann Sebastian Bach, que inspirou para que fosse feita essa música. Então é um grande clássico brasileiro que a gente percebe que realmente é muito bonito. Continuando, pessoal, a gente vai entrar firme, já estamos, no baião, né? Eu espero que vocês tenham treinado o baião, perceberam como é um ritmo que não é tão difícil, né? Então a gente consegue fazê-lo devagar. Até muitas pessoas têm comentado, mas professor, parece que tem música que o senhor toca mais devagar, parece que tem música que toca um pouco mais rápida. O que acontece? Na realidade, como a gente não está aqui para mostrar que toca a música, sim, para tocar para vocês que inspirem e que realmente façam que vocês desenvolvam o aprendizado, então tem algumas músicas que eu toco mais devagar realmente para que vocês consigam em casa tocá-la e aí naturalmente vocês tocarem também na velocidade normal. Então, se vocês perceberem que algumas músicas são uma velocidade um pouco mais lenta, é de propósito, para que vocês realmente consigam pegá-la e consigam tocá-la depois de tocar um pouco mais lento, gradativamente já conseguir tocar um pouco mais rápido, tá bom? Então, ontem nós fizemos um pedacinho do ritmo baião e tocamos a música Asa Branca. Eu penso que vocês entenderam. Hoje eu gostaria até, eu peguei o violão, mas eu vou voltá-lo aqui, porque a gente começou ontem a ver a questão de campo harmônico. Vocês se recordam? Então vamos recordar algumas coisas importantes. Primeira coisa, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Vocês lembram desse detalhe que eu expliquei bem, né? O que acontece? Olha,
nós temos as 7 notas musicais e elas têm a simplificação delas. Certo? Então, quando a gente vê C, a gente fala Dó. Quando a gente vê D, a gente fala Ré. Quando a gente vê E, a gente fala Mi. F, Fá. G, Sol. A, Lá e B, Si. Aí o que acontece? A gente começou a ver o campo harmônico. Na escala maior, né? Certo? Então, qual que a gente viu? Olha, Dó. Então, como que a gente vai... Vamos voltar a ver aquele esquema. Como que a gente pode formar os campos harmônicos, né? Então, por exemplo, Dó, Ré... A gente vai colocar 7 notas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e volta no Dó. Ótimo. Então, olha, o primeiro maior, o segundo menor, o terceiro menor, o quarto e o quinto maior, o sexto menor e o sétimo meio diminuto. Vocês lembram? Então, cada um desses a gente vai chamar de grau. Então, é primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau, sexto, sétimo e oitavo grau. Obviamente, o oitavo é a repetição do primeiro. Tá? Então, a gente tem um campo harmônico de Dó maior. Agora, a gente vai formar o campo harmônico de Ré maior. O que a gente tem que entender? Na realidade, as notas, os acordes que a gente forma, eles são todos da união. Lembra que eu falei? Acorde é a união de notas. E nota é ela sozinha. Então, o que acontece? Por exemplo, eu tenho o Dó. Aqui. Como que ele é formado? Ele é formado pela primeira, pela terça e pela quinta. Ou seja, o primeiro grau, terceiro e quinto grau. Vamos colocar aqui do lado, ele fica fácil da gente formar. Ele. Vejam, ó, primeiro, terceiro e quinto grau. Para nós formarmos o acorde Dó. Qual que é o primeiro grau de Dó? É o próprio Dó. Então, se eu chegar e falar, qual que é a primeira de Dó? Você vai falar, é o Dó. Qual que é a primeira de Fá? É o Fá. Qual que é a primeira de Mi? É o Mi. Qual que é a primeira de Sol? É o Sol. Qual que é a primeira de Fá sustenido? É o Fá sustenido. Qual que é a primeira de Sol bemol? É o Sol bemol. Então, a primeira de Dó é o Dó. A terceira, eu vou contar 3, ó. Dó, Ré, Mi. Eu vou precisar da nota Mi. Então, Dó, Ré, Mi. Ótimo. E a quinta de Dó, qual é? Eu vou contar sempre começando pelo Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Então, eu tenho, ó, os acordes Dó, Mi, Sol, juntos. As notas, desculpem. As notas Dó, Mi, Sol juntas formam o acorde de Dó. Aí depois, o Ré menor, que seria a primeira. Qual que é a primeira de Ré? Ré. Menor é o Ré. Qual que é a primeira de Mi menor? É o Mi. Qual que é a primeira de Fá menor? É o Fá. Qual que é a primeira de Si bemol menor? É o Si bemol. Qual que é a primeira de Mi bemol menor? É o Mi bemol. Qual que é a primeira de Fá sustenido menor? É o Fá sustenido. Então eu venho aqui, olha. A primeira de Ré, qual é? É o Ré. A nota Ré. A terceira de Ré, quando é menor, eu vou voltar, eu vou explicar depois os graus da escala e principalmente a distância que existe entre primeira e segunda, entre primeira e terceira, entre primeira e quarta. Mas de imediato vamos só entender. Nos acordes menores, a gente vai sempre entender o seguinte. Se eu fosse fazer o acorde de Ré maior, eu iria fazer com uma outra nota. Mas, por exemplo, se eu contar, ó, Ré, Mi e Fá. A gente não definiu ainda o grau, por exemplo. Vocês vão ver, depois eu vou explicar. Primeira maior, ou primeira justa, que é o certo, né? Segunda maior, segunda menor, terceira, quarta justa. Não, ainda eu não falei. Eu vou só falar primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava. Então, a terceira de Ré, qual é? Ó, Ré, Mi, Fá. A quinta de Ré. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Pronto, olha.
eu formei Ré, Fá e Lá, eu formei o Ré menor. E assim sucessivamente. Por exemplo, qual que é a primeira de Mi? É o Mi. Qual que é a terceira? Mi, Fá e Sol. Qual que é a quinta? Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Eu formei o acorde Mi menor. Então, essas notas aqui, juntas no braço, elas formam o acorde. O que a gente tem que entender? A gente tem que entender o seguinte: essas notas, elas estão ali. Lembra que eu falei que a gente tem que tentar guardar já as 5 primeiras casas, as notas das 5 primeiras casas? Para que a gente consiga começar a entender isso. Depois no Fá, mesma coisa. Qual que é a primeira de Fá? É o F. A primeira é sempre o nome. Depois a terceira, Fá, Sol, Lá. Depois a quinta, Fá, Sol, Lá, Si, Do. Eu formei o acorde de Fá maior. Fá, Lá e Do, as notas Fá, Lá e Do formam o acorde Fá maior. Então, lembrem sempre a diferença entre acorde e nota musical. Algumas pessoas usam falar isso daqui posição, querendo dizer qual a posição que eu coloco o dedo. Mas o termo correto é acorde. Acorde, tá bom? Então vou pôr aqui, ó. Acorde. Depois de Sol, mesma coisa. Qual que é a primeira de Sol? Qual que é a terceira? Sol, Lá, Si. Qual que é a quinta de Sol? Sol, Lá, Si, Do, Ré. Muito bem. Depois, aqui, Lá, primeira. Lá, Si, Do. Lá, Si, Do, Ré, Mi. Formei o acorde Lá menor. Depois, aqui, olha, aqui que é meio de minuto, eu vou explicar depois o que é o meio de minuto, tá? Mas vamos entender, ó. Primeira, qual que é a primeira de Si? É o Si. Qual que é a terceira de Si? Si, Dó, Ré. Qual que é a quinta de Si? Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Aqui tem um choque, a gente vai perceber depois. Por enquanto, vamos só tentar entender a formação. Por quê? Aquilo que eu falei sempre, que eu falo sempre. A gente está vendo para começar a ter um desenvolvimento no tocar o violão. Aí depois a gente vai ter um desenvolvimento no entender por que a gente faz isso. Tá? A teoria ela é importante, né? E a gente até deixou essa enquete. O que é mais importante, a teoria ou a prática? A teoria é fundamental. Mas você sabe muita coisa, mas não toca nada, o que adianta? Não adianta nada. Então vamos tocar, ter um toque razoável, ter um envolvimento com o tocar razoável para que a gente consiga realmente entender melhor a teoria. Depois, é a mesma coisa, né? Dó, Mi e Sol. Então, o que acontece? Olha que legal. Todos os acordes maiores, eles são formados por notas. Essas notas, que formam os acordes básicos maiores, são a primeira, a terça e a quinta. Daí, consequentemente, os outros campos harmônicos também eles são formados dessa maneira. Então, por exemplo, se nós pegarmos o Ré. Ré, depois, aí já vai entrar uma outra coisinha, né, que a gente fala. Acho que é melhor, de repente, para vocês entenderem. Vamos fazer assim. A gente pega Dó, o campo harmônico de Dó. Depois a gente vai, eu gosto de passar, alguns professores passam uma sequência que existe, Dó, Ré, depois campo harmônico de Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Vamos começar a fazer o ciclo, a gente fala que é o ciclo das quintas, ou seja, depois de Dó, qual que é a quinta de Dó? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Então, fizemos o Dó. Agora vamos fazer o Sol. Vamos formar o campo harmônico de Sol? Então, como é a formação? Olha, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá e Sol. Ótimo. Aí o que acontece? Ó? Maior, menor, menor, maior, maior, menor e meio diminuto.
Depois, o Sol especificamente, ele tem uma alteração. Ele tem uma alteração lá. Então, ó, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido meio diminuto e depois o Sol. Então, como que a gente pode fazer isso daí? Naturalmente, a gente vai pegar. Então, olha, vejam que legal. Eu já vou fazer com o ritmo que nós estamos vendo, o baião, né? Então, ó. Lembrado do ritmo baião? Então a gente viu que parece que um acorde ele vai complementando o outro, perceberam isso? Então isso daí, deixa eu me afinar rapidinho, esse frio, as cordas desafinam mesmo, né? Isso. Então, olha, o ritmo baião, recordando, ó. Tá, tá. Então, voltando naquilo lá que a gente fez, que é o campo harmônico, então eu passei para vocês a quinta de Dó. Qual é a quinta de Dó? É Sol. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Depois nós temos um acorde novo. Certo? Que é aquele Fá sustenido meio diminuto. Tá bom? Então eu gostaria assim de pedir para vocês que vocês tentassem em casa fazer todas as sequências que seriam todo o campo harmônico. Lembrando que tem uma questão do sustenido, ele vai aparecendo, aí fica um pouco difícil de repente da gente entender. Mas podem tentar fazer, aí depois amanhã eu vou passar para vocês qual é a jogadinha que a gente pode usar para que a gente consiga descobrir quais são os acordes que aparecem alterados. Tá bom? Aí vocês vão ver que naturalmente os acordes eles vão meio que a gente vai perceber que um acorde vai puxando o outro. Por isso que o campo harmônico é uma coisa muito legal, que ela foi percebida, então os grandes teóricos perceberam que os acordes eles têm uma ligação direta entre eles. Então quando a gente faz, por exemplo, o Dó e o Ré menor, parece que a coisa vai acontecendo. Sol. Perceberam? Então a gente consegue entender que naturalmente um acorde parece que vai puxando o outro. E a gente já começa a ver, vocês vão ver, que eu vou começar amanhã, já dar uns toques, já falar algumas coisas a respeito de quais acordes a gente pode considerar que são mais usados, certo? Então por isso que é interessante agora a gente entrar no campo harmônico e entender bem esse lance de campo harmônico. Por quê? Porque a gente já vai começar a entender
Como que a gente consegue tocar uma música? Você já deve ter ouvido falar. Como que eu consigo tocar uma música? Por ouvido. Né? Algumas pessoas falam com o ouvido. Obviamente, você vai tocar com o ouvido, né? Mas, brincadeiras à parte, como que eu consigo tocar música? Por ouvido. Então, o que que acontece? As músicas, elas têm uma coisa que diz pra gente que um acorde deve ser feito após o outro. Como que o compositor faz a música, cria a harmonia da música. Então, existe toda uma lógica, e essa lógica a gente vai devagar passando teoricamente, e devagar vai passando também através de audição, através do treinamento auditivo. Mas a gente precisa, antes de qualquer coisa, conhecer o campo harmônico. Tá bom? Então, hoje a gente só viu como que são feitos os campos harmônicos, como que basicamente a gente pode fazer. Depois de amanhã eu já vou continuar explicando melhor, porque como eu falei, por exemplo, no campo harmônico de Sol, surge o Fá sustenido. Então eu tenho Dó, não tem nenhuma alteração. Depois Sol, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, tem um Fá sustenido. Depois, qual que é a quinta de Sol? Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Quais são sustenidos? Fá e o Dó. O Dó vai ser sustenido também. Depois vai Dó, Sol, Ré. Qual que é a quinta de Ré? Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Então nós vamos ter o Fá, o Dó e o Sol sustenido. Sempre naquela sequência. Primeira maior, segunda e terceira menor, certo? Quarta e quinta maiores, sexta e sétima. Sexta maior, sétima meio diminuto e a oitava a repetição da primeira. Tá bom? Esse é o campo harmônico, nós vamos ver bastante, porque é importante que a gente saiba, conheça o campo harmônico, para que a gente consiga realmente ter essa noção de como eu posso tocar as músicas sem necessariamente tê-las na minha frente. Então tem acordes aí dentro do campo harmônico que vão ditar a regra, que vão dizer pra gente, olha, tenta fazer esse, que esse é uma coisa certa. É claro que música é uma coisa universal, é uma coisa que você não pode afirmar em algumas coisas, alguns pontos da música, você não pode afirmar que é isso e ponto final, né? Por exemplo, o cara faz uma música que usa Dó, Fá e Sol. O outro usa uma música que fala Dó, Lá menor, Sol e Dó. Quer dizer, ele pode usar qualquer um acorde do campo harmônico, tá bom? Vamos lá então, mais uma música do ritmo baião, pode ser? Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas no varal. Sussurrou no meu ouvido, eu não duvido, já escuto os teus sinais, que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio no cimo das catedrais. Tu vem. Essa música Anunciação. Mandar um alô imenso para todas as pessoas que estão em Lençóis agora, ou mesmo para as pessoas que estão nos assistindo no Nordeste. O Nordeste é o berço dos ritmos no Brasil, né? O Nordeste
é realmente o que faz acontecer os ritmos no Brasil, e a gente sabe que tem ritmos característicos de determinadas partes. São Paulo não é muito característico em questão de ritmos, de criar ritmos, de fazer desenvolver o ritmo no Brasil inteiro. No Nordeste já é diferente, ele realmente faz acontecer, tá bom? Falta eu sinto de bem, que falta me faz chorar, mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer, jogar pra mim do meu jeito assim, que alegre o meu viver, jogar pra mim do meu jeito assim, que alegre o meu viver. Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz chorar, mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer, jogar pra mim do jeito assim, que alegre o meu viver. Muito bem, o ritmo baião, tá bom? Então agora, pra gente encerrar, eu quero agradecer imensamente, em especial aí o Rafael, que dá tanta força pra gente, que tem tanta presteza. Agradecer também ao secretário de Cultura, o Marcelo Maganha, a Roberta, todo o pessoal, mandar um abraço especial para todos os monitores, né, que tem desenvolvido, o Zé, que logo vai voltar com a gente, a Adriane, o Marcelo, a Lina e a Lu também, a Luciane, né, que tem desenhado coisas maravilhosas pra gente. Dizer que é um momento muito especial para nós aqui da Casa da Cultura de Lençóis Paulista, poder passar um pouquinho que a gente sabe, tá bom? E dizer para vocês, pessoal, entenderam razoavelmente bem o campo harmônico? Lembre, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Lembrando que o segundo, o terceiro menor, o sexto menor, o primeiro, o quarto e o quinto maior, o sétimo meio diminuto, tá bom? E a formação dos acordes, primeira, terça e quinta. Qual que é a primeira de Dó? Dó. Qual que é a terça de Dó? Conto 3. Dó, Ré, Mi. Qual que é a quinta de Dó? Dó, Ré, Mi, Fá e Sol. Agora eu vou cantar para vocês uma música. Quando eu fiz o Conservatório de Música aqui em Agudos, mandar até um alô especial para a querida professora, eterna professora Edinha, quando eu fiz Dona Lídia, que mora no meu coração e nunca vai sair, com certeza, a gente tinha um coral, aula de coral também lá, que era, por sinal, a regente Aidinha. E ela ensinou uma música que foi, assim, que marcou bastante, porque ela diz bem essa questão de você ser de um lugar e você ter algumas palavras, algumas coisas diferentes que você fala naquele lugar, que em outro lugar do país não se fala, principalmente o Brasil, que é imenso, né? Alguns lugares a gente fala de uma maneira e outros lugares a gente fala de outra, né? Então, eu vou cantar essa música que chama-se ABC do Sertão. Lá meu sertão, pros caboclos ler, tem que aprender um outro ABC, o J, G, o L.
escola é engraçado, se tanto é A, B, C, D, F, G, L, M, P, Q, R, S, T, lá no meu sertão, pros caboclos ler, tem que aprender um outro ABC, o JG, o L, o SSI, mas o R tem nome de rei, até o Y lá é Epsilon, o M é Me, o N é Ne, o F é Fê, o G chama-se gay, na escola é engraçado, se tanto é A, B, C, D, F, G, L, M, P, Q, R, S, T, A, B, C, D, F, G, L, M, P, Q, R, S. Beijo no coração, pessoal. Obrigado. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, nesse mesmo horário, 10h30, a 16ª aula de violão. Obrigado. Deus abençoe.